Olá, amado, olá, amada, seja bem-vindo a todos. Mais um vídeo onde nós estaremos estudando sobre a vida de Jesus. Hoje eu tenho uma palavra aqui poderosa para a sua vida, uma palavra que vai mudar a sua vida, né? Então, uma palavra que você irá ser abençoado, ser edificado, e se você colocar em prática, né, a sua vida vai mudar. Se você colocar a palavra que eu tenho aqui hoje para você, se você colocar em prática, você será abençoado, né? Nós vamos estudar hoje um pouco sobre, continuar estudando e falando sobre os segredos da vida. Os segredos da vida, para quem não sabe, né, para quem ainda não conhece, o segredo da vida está em Jesus Cristo. É necessário nós aprendermos sobre Jesus, porque os segredos da vida está em Jesus Cristo. Então, estudando a vida de Jesus, nós conseguimos compreender, né? A Bíblia fala que Deus deu a Jesus um nome sobre todo nome, e ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará. Jesus, ele veio no mundo, pagou o preço pelos nossos pecados, ele deu a sua vida por nós, né? Ele sofreu para que nós não sofrêssemos, ele morreu para que nós não morrêssemos, né? E ele venceu. Jesus Cristo venceu a morte, né? Ele venceu todas as coisas, né? E Deus deu a ele um nome que está acima de todas as coisas, e nele está o segredo da vida, né? O segredo para vencer os problemas, né? O segredo para viver em paz, em alegria, em harmonia, os segredos para ser um vencedor, né? Na vida nós passamos por vários problemas, não tem como viver sem passar por problemas, né? Não tem como você ser um vencedor se você não vencer alguma coisa. Para a gente ser um vencedor, nós precisamos vencer. Todo vencedor, ele venceu alguma coisa, né? Então, um vencedor é aquele que vence. Vence o quê? Vence as lutas, vence as batalhas, vence os problemas na vida. Nós vivemos as nossas vidas vencendo problemas. Então, nós precisamos descobrir qual que é o segredo para vencer os problemas, quais são os segredos, o que eu devo fazer para vencer os problemas. Meu amigo, o segredo para vencer está em Jesus Cristo. O segredo para você vencer está em Jesus Cristo, está no nome de Jesus, esse nome tão maravilhoso que é capaz de nos fazer vencer todas as coisas, né? Então nós vamos aqui para a mensagem de hoje, uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai mudar a sua vida. Então assista esse vídeo até o final e vamos juntos nessa mensagem caminhar, conhecer um pouco sobre Jesus, né? A gente vai ler no livro de Mateus, né? A gente vai ler no livro de Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34, né? Líderes religiosos perguntam a Jesus sobre o grande mandamento. Então, os líderes religiosos daquela época foram perguntar a Jesus sobre o grande mandamento, né? Aqui, ó, o versículo 34. E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, né, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, né? Então, Jesus falou para eles que o maior mandamento, o principal, amarás a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, Jesus nos ensinou que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento. Jesus disse para eles: esse é o primeiro e o grande mandamento, o primeiro de todos. E Jesus falou mais: e o segundo, semelhante a esse, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, ele disse: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, Jesus disse para eles, né? O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Como é que a gente pode fazer para amar a Deus acima de todas as coisas, né? Jesus, ele disse, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se alguém me amar, será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha para vocês verem que coisa maravilhosa, né? Não tem como amar a Deus se nós não guardamos os mandamentos de Jesus, os mandamentos que ele nos ordenou, né? Nós só conseguimos amar a Deus a partir do momento que nós guardamos todos os mandamentos, né? E olha só que coisa maravilhosa, quando nós guardamos os mandamentos, ele declara, né?
Se alguém me amar, será amado de meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então ele foi bem claro aqui. Só ama a Deus aquele que guarda os mandamentos que Jesus ensinou quando ele esteve, quando ele veio no mundo, né? Se a gente praticar esses dois mandamentos aqui, desses dois, a gente consegue já servir a Deus e caminhar junto com Ele, né? Só que hoje o que eu quero falar para vocês é algo maravilhoso, né? Como chamar a atenção de Jesus para você. Quando a gente chama a atenção de Jesus, é naquele momento que nós temos o problema resolvido, é naquele problema que nós conseguimos a solução, né? Nós precisamos entender que nós passamos por problemas, por provações, por luta, por sofrimento na vida, né? Nesse momento tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por lutas. Nós precisamos compreender o que eu preciso fazer, né? Será se eu guardar os mandamentos do Senhor? Será se eu praticar amar o próximo como a mim mesmo? Sim, isso aqui são mandamentos de Deus, mas nós temos que entender que existe algo, né, na onde que consiste o segredo da vida, né? Você precisa chamar a atenção de Jesus Cristo para você, e o mais importante, você precisa fazer Jesus feliz, né? Como é que nós podemos fazer e deixar Jesus feliz? O que é que será que alegra o coração de Jesus? O que será que deixa ele feliz, né? O que será que chama a atenção de Jesus ao ponto dele se alegrar, né? Nós vamos voltar aqui na Bíblia aqui um pouco aqui, nós vamos ler ainda em Mateus algo aqui que vai mostrar para a gente como chamar a atenção de Jesus, como alegrar o coração de Jesus. A gente vai ver em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5, né, onde fala: um oficial romano demonstra fé. Então a gente vai ler aqui a partir do versículo 5 do capítulo 8, né? E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Né? Pois também eu sou homem, sob autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Olha só para vocês verem. Maravilhou-se Jesus. Então, é muito mais do que se alegrar. Alegrar é uma coisa. Se maravilhar é algo maior do que se alegrar. Então, esse soldado, apesar de não ser um dos cristãos daquela época, ele chamou a atenção de Jesus ao ponto de que Jesus se maravilhou. Esse oficial, ele não era daqueles que andavam com Jesus, e mesmo assim ele conseguiu fazer algo que muitos daqueles que andaram com Jesus não conseguiu. Ele conseguiu fazer Jesus se maravilhar, ele conseguiu fazer Jesus se alegrar ao ponto de que Jesus se maravilhou. O coração de Jesus ficou muito alegre, ele ficou maravilhado. Então, o que é que foi que fez Jesus se maravilhar? Então a gente percebe que a fé desse homem fez Jesus se alegrar ao ponto de ficar maravilhado. Então nós temos que entender que o segredo para a gente deixar Jesus feliz, né, é ter fé. Então nós precisamos saber, entender que a fé faz Jesus maravilhar, faz Jesus se alegrar ao ponto de ficar maravilhado. E olha para vocês verem o que acontece quando Jesus fica alegre. Olha para vocês verem o que acontece quando Jesus fica maravilhado, né? E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, disse aos que serviam, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Israel, Isaac e Jacó no reino dos céus, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, Jesus está dizendo aqui que muitos daqueles que não são
filhos dele, muitos que não são de Israel. Israel, para quem não sabe, é o povo de Deus. Então muitos, apesar de não serem o povo de Deus, só pelo fato de demonstrarem fé, eles chamaram a atenção de Deus de uma forma que eles irão se assentar à mesa com Abraão, ou seja, eles irão conseguir a salvação de suas almas, eles irão conseguir o prêmio máximo de todo cristão, que é a salvação, né? E muitos dos que dizem filhos, né, de Israel serão lançados nas trevas. Então ele está dizendo que muitos daqueles que se dizem filhos de Deus não vão conseguir herdar a salvação, né? No versículo 13 do capítulo 8, Jesus disse para aquele homem: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Isso é muito importante. Nós precisamos entender que nós precisamos chamar a atenção de Jesus de uma forma que ele fique alegre, que ele fique maravilhado. E é nessa hora que os nossos problemas são resolvidos, né? Nós precisamos buscar a Deus de uma forma, nós precisamos buscar a Jesus de uma forma que ele fique alegre, que ele fique maravilhado. E Jesus, a gente acabou de ver aqui que Jesus ele somente se alegra, Jesus somente fica maravilhado com a fé, né? Então a gente muitas vezes nós estamos passando por problemas, por lutas em nossas vidas, por dificuldades, e nós não conseguimos chamar a atenção dele, simplesmente porque nós não conseguimos ter fé, né? Nós murmuramos, nós blasfemamos às vezes, né? Nós não acreditamos, né? Como esse homem aqui acreditou. Então vocês percebem que as palavras desse homem demonstraram fé. Então nós precisamos falar, né? Falar palavras que demonstrem fé, que demonstrem que nós acreditamos que o nosso problema pode ser resolvido, e os nossos problemas só são resolvidos através da fé. Então, nisto aqui consiste um dos segredos da vida, um dos segredos que é alegrar Jesus Cristo, né? Quando alegramos Jesus Cristo, nós temos os nossos problemas resolvidos, e nós só conseguimos alegrar a Jesus Cristo com fé. Nós só conseguimos alegrar a Jesus com palavras que demonstrem fé, com atos, né, com ações que demonstrem fé. Então, a fé, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está aqui, então, um dos segredos. Meu amado, minha amada, essa era a palavra de Deus que eu tinha nessa hora para a sua vida, né? Exercite a sua fé, acredite em Deus, confie em Deus. E a palavra dele é bem clara. Quando nós acreditamos, quando nós confiamos, o nosso problema é resolvido. A nossa solução chega, né? Nós conseguimos vencer a luta que nós estamos enfrentando. Então, você precisa compreender, você precisa entender que a fé nos faz vencer todas as coisas. Então essa era a palavra de Deus para a sua vida nessa hora, né? Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha sido edificado, tenha sido abençoado com essa palavra. Em Deus nós encontramos a solução de todos os nossos problemas. Na palavra de Deus nós encontramos a solução dos nossos problemas. Nós só precisamos conhecer a verdade e certamente ela nos libertará. E a verdade hoje para a tua vida é: tenha fé, acredite e os seus problemas vão ser resolvidos sim. Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.